Nos dois últimos domingos, nós meditamos sobre o pecado que habita em mim e como a santificação funciona em nós. E hoje de manhã nós não falamos a respeito disso, apesar de falarmos exatamente como Deus age no interior do homem, mas meditamos em João 6 e vamos voltar aonde paramos no domingo passado à noite. Eu quero começar lendo em Gálatas capítulo 2, 17 e 19. Diz assim o apóstolo Paulo: pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo um transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Nós crescemos em Cristo, e é sobre isso que nós estamos falando, à medida que nos aprofundamos, em vez de simplesmente seguir em frente. Nós nos aprofundamos mais no Evangelho. E o veredicto de absolvição que nos levou a Cristo, em primeiro lugar, é onde nós continuamos nos aprofundando. É comum em alguns setores da igreja pensar que a mensagem do Evangelho nos inicia na vida cristã, de tal maneira que se desenvolveu uma ideia de que culto evangelístico era para quem não é cristão. Cristão até ia. O culto evangelístico, pregar o evangelho, se desenvolveu uma ideia para mostrar o quanto a igreja se afastou, da verdade, como algo que era para iniciar a vida cristã, e então nós passávamos para outras estratégias quando se trata de crescer em Cristo. Nós vimos hoje de manhã que todos os problemas são teológicos. Tiago estava falando sobre a língua, Tiago 3, e Jesus falando sobre só existe 2 pães no mundo, toda a criação, ou ele, você vai querer retirar a vida, ou de uma coisa criada, ou de Cristo, e só ele é o pão da vida. Todos os problemas são teológicos, e a ideia de que a vida cristã começa com o Evangelho, e depois a gente passa para outras estratégias quando se trata de crescer em Cristo. Esse é o horror dos nossos dias. As pessoas realmente acreditam que o Evangelho serve para nós entrarmos no reino de Deus. Depois nós vamos criar estratégias para desenvolver nosso casamento, estratégia para desenvolver a juventude, as pessoas mais velhas, as senhoras, os casais, olharmos, enfim. Esse é um erro fundamental. Nós nunca crescemos verdadeiramente enquanto retivermos esse erro. Enquanto a gente achar que precisa de outra coisa que não é o Evangelho, não há nenhum crescimento. Você vê que nunca houve tantos grupos na igreja. O mundo está cheio de grupos para tudo, para ajeitar casamento, para lidar com vício, e o mundo nunca foi tão desgraçado, e a igreja também não. A igreja fala tanto sobre masculinidade, feminilidade, casais, jovens, era para estar tudo ótimo, mas como a igreja deixa o Evangelho de lado, e quando vai falar sobre esses assuntos, fala mais ou menos a mesma coisa que o mundo, ou então volta assim alguns séculos atrás, achando realmente que em outros séculos as pessoas viviam para a glória de Deus. As pessoas começam a ter uma ideia, de que as culturas há 100 anos atrás, se você ler os puritanos, você vai ver eles dizendo que o mundo deles é horrível, de que ninguém vive para a glória de Deus, que os casamentos não expressam a glória de Deus. É isso. Toda época que você vai é a mesma coisa. Nós não andamos para trás, Então meu objetivo hoje é explicar como o Evangelho não é um hotel para você passar um tempo. O Evangelho é uma casa para você morar. É uma casa onde você vai viver todas as coisas: infância, adolescência, juventude, velhice. É uma casa onde você vai morrer. Você vai morrer ali no Evangelho. É ali que o seu casamento deve se desenvolver. É uma casa, não é um hotel que você passa um tempo.
não apenas é uma porta de entrada. O Evangelho não é a porta de entrada no reino de Deus, não é a porta de entrada para a vida cristã. O Evangelho é o caminho da vida cristã. O Evangelho não são cabos de ligação para iniciar a vida cristã. O Evangelho é o motor que move o carro da vida cristã. O Evangelho não é a vela de ignição para dar a partida no motor da nova vida. O Evangelho é o motor, não é? E nós podemos pensar assim, o pastor falou que esse seria um sermão sobre santificação, como nós avançamos espiritualmente, essa é a questão, de tal maneira que a nossa vida seja madura em todas as áreas, não é? Quer nós sejamos solteiros ou casados, homens ou mulheres, jovens ou velhos. E nesse sermão o pastor vai falar sobre justificação. A santificação é um crescimento gradual e ao longo da vida na graça, através da graça. Já a justificação não é um processo, não há um crescimento. A justificação é um evento, um momento no tempo em que eu recebo um veredicto de absolvição. É um instante. Por que então estamos pensando em justificação em um sermão sobre santificação? Aqui está o porquê. O processo de santificação é, em grande parte, alimentado pelo contínuo retorno, cada vez mais profundo, ao evento da justificação. É o retorno em que nos leva mais profundamente a esse evento fundamental. Isso pode parecer estranho, né, à primeira vista. O que as pessoas querem é um conjunto de regras que vão ajeitar o casamento, um conjunto de regras que vão ajeitar a vida sexual, a juventude. Quando as pessoas estão pensando em santificação, elas estão pensando nisso, né? Então isso pode parecer estranho à primeira vista. Não estaremos retrocedendo se buscarmos crescer, lembrarmos de nossa justificação inicial. A gente não deve deixar isso para trás, já que é algo que aconteceu inicialmente. Então avançarmos, não mais do que um passageiro quando toma um trem, não é? Um trem interestadual, e quando você é solicitado pelo comissário lá para ver sua passagem novamente, você tira a passagem que inicialmente te colocou dentro do trem, não é? Ou te colocou dentro do setor de embarque, por exemplo, no aeroporto, e essa passagem que te colocou no trem também é a passagem que te mantém no trem. Se o comissário passar, pedir a sua passagem, você não tem, então você não pode ficar no trem. Ela te colocou no trem, ela te mantém no trem, né? Você vai viajar, o teu passaporte te colocou no avião, mas quando você chegar lá vão pedir de novo, e ele te mantém ali na viagem. Mas sejamos mais específicos, né? Tendo em mente que o crescimento em Cristo é uma questão de transformação de dentro para fora, em oposição à conformidade comportamental orientada meramente no exterior, e o que é mais comum quando as pessoas estão pensando em santificação, nós poderíamos colocar o ponto desse sermão em 3 fases. A primeira seria a justificação. Ela é de fora para dentro, não é um evento que acontece dentro de nós, não é? E nós vamos perder essa verdade se nós fizermos da justificação uma coisa de dentro para fora. Se a gente fizer ela de dentro para fora, você perde a justificação, você perde o que ela é. Em segundo lugar, já a santificação é de dentro para fora. E se você fizer da santificação
de fora para dentro, você perde o que é a santificação. E essa santificação, em terceiro lugar, que é de dentro para fora, é amplamente e continuamente alimentada pela apropriação diária dessa justificação de fora para dentro. Mesmo no mundo reformado, você vê quase sempre, quando vão falar sobre como crescer, há uma quantidade enorme de legalismo. Tu já viu alguém dizendo assim, não, esse pastor aqui é formado, ele prega as cenas da graça, e ele não prega costumes. As pessoas não entendem o que é o evangelho, nem o que é legalismo. Elas acham que o legalismo realmente é só essas coisas, tipo a roupa que usa, o comprimento, tipo, alguma... Enfim, elas não entendem, elas não sabem a diferença entre a lei e o evangelho. E elas realmente acreditam, e no mundo reformado não é muito diferente, que realmente é a lei que está operando no processo de santificação. Então, essa santificação de dentro para fora, e ela é de dentro para fora, ela é amplamente alimentada pela apropriação diária da justificação, que é algo de fora para dentro. Então, justificação em primeiro lugar, no primeiro passo, a justificação é de fora para dentro. E nós a perdemos, eu disse, se nós fizermos em qualquer momento ela de dentro para fora. Aqui está o que a gente quer dizer. A justificação é de fora para dentro, no sentido de que nós somos justificados por receber uma posição correta que vem a nós totalmente de fora de nós. Não tem nada que a gente tenha feito ou vai fazer que tenha relação com ela. É algo que vem totalmente de fora. É estranho e difícil inicialmente, porque isso é contra-intuitivo para nós. A própria noção de uma posição, da posição de uma pessoa, uma avaliação de se alguém é culpado ou inocente, depende universalmente do seu próprio desempenho. Sempre que a gente está falando de alguém assim, culpado ou inocente, nós sempre estamos pensando no desempenho da pessoa, no que ela fez, ou no que ela não fez. Ainda assim, no Evangelho, nós recebemos o que os reformadores chamaram de justiça estrangeira, porque o registro de Jesus é dado para nós. Ele viveu uma vida perfeita 2000 anos atrás, em que obedeceu perfeitamente à lei. Depois, ele duplamente, é a única pessoa que podia fazer isso, obedeceu à lei, satisfez a lei também, não só cumprindo ela perfeitamente, mas como recebendo a punição completa, a ira total, a condenação total da lei, no que Lutero chamou de troca feliz. Nós recebemos o registro de Cristo, ou seja, o registro da sua vida perfeita, o registro justo de Cristo, e ele assume o nosso registro que era maldito. Não é? O registro de Josemar era apartai-vos de mim, maldito. É o que a lei dizia de mim. E para ele, bendito. Então foi trocado. O registro perfeito dele veio para mim, o meu registro horrível foi para ele, consequentemente, eu sou tratado como inocente. Não como simplesmente alguém que foi esquecido que eu fiz, não, como se eu tivesse sido perfeito toda a vida. Obedeci perfeitamente todas as coisas. É como se eu tivesse a vida inteira amado a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, e ao próximo como a mim mesmo. Cumpri a lei toda. E Cristo foi tratado como culpado, suportando minha maldição na cruz. Portanto, eu sou justificado. Isso é, eu fui declarado sem defeitos por Deus. Fui declarado perfeito.
A lei olha e diz: perfeito. Os olhos de Deus, que não pode contemplar o pecado, olham e diz: perfeito. No que diz respeito à minha situação legal, não é? Apesar de nós sermos os ofensores, apesar de não termos nenhum caso a defender em nosso nome. Se eu tivesse que falar em meu nome, alguma coisa que eu fiz, é óbvio que eu não teria nenhum argumento para nada, mas com base em nossos próprios méritos, nós não tínhamos nenhum argumento. Mas agora eu estou saindo do tribunal, não é? E eu estou saindo livre do tribunal de Deus, e ninguém vai poder me acusar de novo, nunca. Nunca mais um caso poderá ser aberto contra mim. É por isso que Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Não é só que eu saí livre do tribunal, é que nunca mais ninguém pode abrir um processo. E esse veredicto de justificação é algo de justo, que nós podemos receber apenas sendo levados pelo Espírito a reconhecer que nós não merecemos. Não é um jogo de palavras, não é? E sendo levado então a pedir, não é, que o registro de Cristo seja o meu registro. E nós naturalmente resistimos a isso por completo. Aceitar esse estado de coisas atinge nossas instituições mais profundas e arraigadas de como o mundo funciona, de como a vida funciona. Nós resistimos não apenas porque atinge nosso orgulho de que eu vou entrar no céu exatamente como o pior dos seres humanos, de que eu não vou entrar diferente do ladrão da cruz, do maior assassino. Não vou entrar. Eu, no início, fui justificado como ele, e durante a vida não consegui colocar nenhum grãozinho a mais do que qualquer pessoa, por pior que eu acho que ela possa ter sido. Não é? Isso é resistido não só pelo nosso orgulho, é óbvio que pelo nosso orgulho, pelo orgulho humano também, não é, isso seja verdade, mas profundamente parece desequilibrar nossa bússola moral sobre quem nós somos e como podemos nos sentir estáveis a respeito do nosso lugar no universo. Normalmente nós nos sentimos estáveis e temos uma boa visão a respeito de nós e uma boa autoestima quando nós nos comparamos com outras pessoas e nós nos achamos melhores. E isso bagunça essa bússola moral sobre quem nós somos, não é? Sobre a formação da nossa identidade. E o ensino da Bíblia sobre justificação pela fé parece uma vertigem moral, como se para cima fosse para baixo e para baixo fosse para cima, porque nos diz que para parar de fazer o que é a nossa tendência inveterada a fazer e continuar fazendo, olhar para dentro de nós para responder determinadas perguntas. Há uma tendência inveterada em nós, em olhar para dentro de nós e fazer determinadas perguntas. Eu estou bem? Eu sou importante? Qual é o veredicto sobre a minha vida? Eu sou uma boa pessoa? Sou um bom homem? Sou um bom pai? Eu sou alguém digno? Há uma tendência inveterada de eu fazer essas perguntas, de olhar para dentro de mim, olhar para o meu estado para responder essas perguntas. Eu estou em paz com o meu Criador? Eu posso estar na presença de Deus? E os grandes mestres do passado compreenderam como nós somos contrários ao coração em aceitar no atacado a surpresa da justificação. E é por isso que, por exemplo, o pastor escocês, né, um dos que mais nos abençoa, Robert Moore McCheyne, ele disse assim: para cada vez
que você olhar para si mesmo, olhe e desce para Cristo. Para cada vez que você olhar para si mesmo, olhe e desce para Cristo. Porque ele está falando sobre essa tendência inveterada de você querer responder aquelas perguntas: eu sou bem, eu sou uma boa pessoa, eu sou alguém digno, da onde eu estou tentando tirar minha identidade. Então, olhar para dentro. Ele diz: não, ore, se você olhar uma vez para você, olhe e desce para Cristo. E é por isso que John Newton, não é o que começou como o quê? Como levando escravos da África para outros lugares, mas que se tornou uma das pessoas mais doces que esse mundo já viu. Até cantamos o hino dele hoje, né? É por isso que John Newton disse que uma única visão de Cristo, ele diz assim, abre aspas, fará mais bem a você do que examinar suas próprias feridas por um mês. John Newton diz, uma visão, um olhar para Cristo faz mais bem do que você ficar examinando, olhando para as suas feridas durante o mês. A gente sabe que as pessoas adoram olhar para as suas feridas. E eles estavam simplesmente seguindo a orientação das Escrituras. Como é que nós caminhamos? Como é que a gente avança em direção ao céu? Hebreus 12, por exemplo. Com os olhos fixos no autor e consumador da vossa salvação. Nunca diz, olhe para vocês, olhe para dentro de vocês. Não, mantenham os olhos fixos. Eu acho que o autor de Hebreus está sendo até mais direto e espantoso do que McCheyne, né, que diz que para cada vez que olhar para você, olhe 10 para Cristo. Ou John Newton, dizendo que fará mais bem você examinar, olhar para Cristo uma vez do que examinar durante o mês inteiro as suas feridas. O autor de Hebreus diz, mantenha os olhos fixos, não tire de lá, não olhe para você. Nós temos a tendência de olhar para dentro, para responder à maior pergunta da alma: estou bem com Deus? Eu posso ser aceito por Ele? Ele pode me ouvir? Ele pode ter comunhão comigo? Nós não falamos isso abertamente, é claro, nós somos mais espertos do que isso. Nós nos refugiamos na verdade da justificação, principalmente, pelo menos, enquanto nossos corações encontram maneiras sutis de minar essa confissão em nossas mentes, e elas ficando só no papel, só numa doutrina, que nós podemos, é óbvio, repetir. Nós recebemos a verdade da justificação, mas gentilmente a fortalecemos por meio do nosso desempenho. Nós sempre achamos que estamos bem, dependendo de como está sendo o nosso desempenho, e geralmente sem perceber conscientemente do que estamos fazendo. Mas fazer isso para confirmar silenciosamente o veredicto de Deus inocente, perfeito, estou satisfeito sobre nós por meio da nossa própria contribuição, é fazer com que toda a doutrina da justificação se desintegre e se torne impotente em nossas vidas diárias. Quando isso é perdido, todo o evangelho está sendo perdido. Fazer isso é, em termos bíblicos, reconstruir o que nós já tínhamos derrubado. Quase todas as vezes que você está ouvindo alguém que fala muito sobre santificação, sem compreensão do evangelho, tudo que ele está fazendo é reconstruir o que nós tínhamos derrubado. Você vê, o cara está no maior esforço, segundo ele, para a santificação, mas tudo que ele está fazendo é construir uma parede que já estava derrubada. É isso que nós lemos Paulo dizendo: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, me constituo a mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Ele diz, nós destruímos nossa justiça própria. E toda a futilidade do mundo é tentar
estabelecera com nossos próprios recursos e acharmos que isso realmente nos coloca numa situação melhor do que nós estávamos. Nós somos transgressores quando tentamos de alguma maneira fazer qualquer coisa que me faça achar, mesmo que tenuamente, que há alguma justiça própria em mim, alguma base de aceitação, de satisfação em Deus, olhando para dentro. Por que reconstruí-lo? Isso seria anular a graça de Deus. Ele diz no verso 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se há uma maneira, não de eu me justificar, mas de eu acrescentar um grão de areia da minha justiça ao que Cristo fez, segue-se que ele morreu em vão. Poucas pessoas são tão claras quanto o apóstolo Paulo sobre o Evangelho. Como eu disse aqui, acho que na quinta-feira, é que as pessoas gostam, eu estava até falando sobre John Grisham Machen, dizendo isso há 100 anos atrás, né? Quase 100 anos atrás, 1937 foi quando ele morreu. Ele dizendo isso, que as pessoas na época dele, elas falavam de evangelho, salvação, expiação, mas ninguém definia nada. As pessoas odeiam definições precisas, porque é óbvio, quando você define precisamente, você acaba com todo o relativismo, e você não pode dizer que isso aqui também é evangelho, isso aqui não é mais o evangelho. É o que Paulo está dizendo, eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça, em algum grau, provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a minha ideia de santificação inclui, de alguma maneira, a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu construí de novo a parede, que eu tinha derrubado. Não está falando de usos e costumes, está falando da lei. Fazer isso é transformar a justificação de uma verdade que é fora de mim para uma verdade de dentro para fora. É eu achar que a justificação, que é totalmente algo feito fora de mim, de repente tem alguma coisa relacionada a algo dentro de mim. Mas perdemos inteiramente o conforto da justificação se ela for vulnerável a qualquer autofortalecimento. Se a justificação precisar de um reforço vindo de dentro, então eu aniquilei a graça, eu aniquilei a justificação. Deve ser tudo ou nada, ou seja, ou você vai entrar só com a justiça de Cristo no céu, ou você vai ser perdido, porque você não tem justiça para entrar lá. O que Paulo está dizendo, o que o Evangelho diz, o que Gálatas está dizendo, é que a justificação é algo de fora para dentro. E se você tentar em algum momento achar que alguma coisa dentro pode ser colocada junto, então Cristo morreu em vão. Nós vamos entrar somente com a justiça dele. Em outro lugar, Paulo diz, perdi todas as coisas, não é? E eu ansei pela justiça que vem pela fé em Cristo, e não pela justiça que vem da lei, ou seja, não por nenhuma justiça que vem pelo que eu faço. Então, justificação, santificação. Em segundo lugar, a santificação é de dentro para fora. E nós, da mesma maneira que a justificação é de fora para dentro, e se eu fizer em algum momento ela de dentro para fora, ainda que em um pequeno grau eu perco, eu destruo a sua realidade. Em segundo lugar, a santificação é de dentro para fora. E nós, eu disse, a perdemos se a fizermos de fora para dentro. E esse é um grande problema, não é? Nosso crescimento em santidade, em outras palavras, funciona da maneira inversa à justificação. Tanto em como funciona, quanto em como ela é arruinada. Da mesma maneira que ela funciona da maneira oposta à justificação, ela também é destruída de maneira oposta. Em nossa justificação, o veredicto de absolvição legal deve ser totalmente do céu. O céu diz, justo, caindo sobre nós como algo que é ganho, vem de fora para dentro, por alguém fora de nós. A vida justa, a minha declaração de alguém justo é de alguém que viveu aqui neste mundo, andou neste mundo, outra pessoa, não é? De forma alguma ajudado por minha contribuição. Mas isso tem a ver com nossa posição
Esse é o resultado objetivo do Evangelho. Santificação, no entanto, é a mudança no que diz respeito à nossa caminhada, nossa santidade pessoal. É o resultado subjetivo do Evangelho. É o resultado interior do Evangelho. E isso deve acontecer como? Internamente. A santificação não pode acontecer externamente. E assim como nós arruinamos o conforto da justificação, se nós tornarmos a justificação interna, ou seja, se eu quiser olhar para dentro para ver, eu sou aceito, eu sou justo, ou sou uma pessoa boa, sou digno, Deus está feliz comigo, olhando para dentro, eu destruo o conforto da justificação. Por isso que John Newton disse, olha, é melhor você olhar um instante para Cristo do que um mês para as suas feridas. Assim como eu arruino o conforto da justificação, se eu tornar ela de alguma maneira algo de dentro para fora, a minha aceitação para com Deus, olhando para dentro, ou somar isso, não é? Nós arruinamos a realidade da santificação se nós tornarmos ela externa. Da mesma maneira que eu arruino a justificação se eu tornar ela algo interno, eu arruino a santificação se eu tornar ela externa. E você vai ver que os seres humanos gostam de fazer exatamente essas duas coisas: tornar a justificação interna e a santificação externa. Então, assim como nós somos tentados a fortalecer a justificação, o nosso estado justificado, por meio de contribuições internas, eu fazer coisas para me sentir mais aceito, me sentir mais correto, me sentir melhor, querendo com contribuições internas somar a justificação, que era sobre o que Paulo está dizendo, nós também somos tentados a fortalecer nossa santificação por meio de regras externas. Mas o crescimento na piedade, na vida diante de Deus, não é gerado pela conformidade a um código externo. O crescimento na santidade nunca é gerado pela conformidade a um código externo. Isso é uma das coisas mais perdidas em nossos dias, quando pessoas que se comprometidas com a santificação estão pregando. Elas param de pregar qualquer coisa parecida com o Evangelho. O crescimento na piedade não é gerado pela conformidade com qualquer código externo, sejam eles os 10 mandamentos, ou sejam eles os mandamentos de Jesus, no Sermão do Monte, ou qualquer regra autoimposta. Então, tem regra que eu posso inventar, não é? Que as pessoas chamam de costume, de tal. Mas também, entenda, o crescimento na piedade não é gerado pela conformidade com qualquer código externo, quer ele seja os 10 mandamentos, quer ele seja os mandamentos de Cristo, com Cristo andou, ou as regras autoimpostas em sua própria consciência. Isso não significa que os mandamentos das Escrituras são inúteis. Pelo contrário, eles são santos, justos e bons, como está em Romanos 7,12. Mas os mandamentos da Bíblia são o volante, não são o motor para o crescimento. Eles são vitalmente instrutivos, mas eles próprios não têm poder de que você precisa para obedecer a Deus. Pense em como você cresce fisicamente. Eu não pedi aos meus filhos, Tomás e Mateus, quando eles tinham 6, 7 anos de idade, para pegarem o almoço e espalharem na cara, passarem no corpo, para eles crescerem. Eu dizia para eles comerem. Precisavam comer. Se esfregassem no corpo, eu ia poder ver a comida ali, neles ali, né? Mas eles não iam crescer. A comida precisava entrar neles, não ficar do lado de fora. Um dos grandes erros cometidos geração após geração ao longo da história da igreja é espalhar regras em nosso comportamento e pensar que o comportamento externo é o que promove
ou mesmo reflete com precisão o crescimento da vida espiritual. Esse é o erro dos fariseus. É por isso que Jesus dizia: eles limpam por fora o copo e o prato, mas por dentro estão cheios de amor ao dinheiro e de autoindulgência. Eles esfregam a comida no corpo, mas dentro deles, você vê, se você tornar a santificação algo externo, uma questão de conformidade a qualquer coisa, seja ele os 10 mandamentos, seja ele o que Jesus, os mandamentos que Jesus falou, se você achar que a santificação é uma questão de conformidade com aquelas coisas, então você destrói a santificação, da mesma maneira que você destrói a justificação, se você tentar fazer a justificação ser algo, olhando para dentro de você, para você ver o quão mais amado, o quão mais aceito você é por Deus, ou o quão mais melhor você se tornou. Quando você torna a justificação algo interno, você a destrói. Mas quando você torna a santificação algo externo, você destrói. Se santificação para você é a conformidade, é se conformar a algo externo, que é a lei de Moisés, é o que Jesus falou, é o que os fariseus faziam, eles limpavam, eles se conformavam ao uma regra externa, que elas fossem os 10 mandamentos, a palavra de Deus, mas eles se conformavam, mas dentro, eles eram como sepulcros caiados, que é bonito por fora, mas dentro eles eram cheios de sujeira, eles eram cheios de amor ao dinheiro, mas eles acreditavam que santificação é a conformidade a algo externo, que é a lei, ou que é, no nosso caso, a lei, mas o que Jesus falou. Como eu disse, o que a lei diz, o que Jesus falou, pode ser o volante, mas não é o motor da vida. E Jesus diz então assim, em Mateus 23, 27, eles são como túmulos pintados, que exteriormente parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de pessoas mortas e de toda impureza. Você vê, se você fizer da santificação a conformidade a padrões externos, não padrões ruins, não padrões que alguém inventou, usos e costumes, a qualquer padrão, aos 10 mandamentos, ao que Jesus falou. Se você fizer da santificação algo externo, a conformidade a algo externo, é a morte da santificação. Como se você fizer da justificação algo ligado a algo interno, é a morte da justificação. Ou consiste, um dos textos mais surpreendentes do Novo Testamento, né, que antes de a gente examinar, eu quero perguntar, o que você imagina quando você ouve a palavra piedade? Eu vou adivinhar que não se parece com o quadro que Paulo pinta em 2 Timóteo, de como as pessoas serão no tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o tempo que a gente vive. Não é só agora não, queridos. É todos os séculos, século I, século II, III, IV. Nunca olhe para trás tentando achar a época em que este mundo foi um lugar onde as pessoas, naturalmente, a cultura viveu para a glória de Deus. Ou não estava cheio de cristãos apenas nominais, porque essa época não existe. Portanto, o avanço da igreja nunca é olhar para trás, da mesma maneira que não há avanço espiritual olhando para nós mesmos. Então Paulo diz assim, ele dá a lista mais longa de vícios do Novo Testamento. Ele diz, as pessoas entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, abusivas, desobedientes a seus pais, ingratas, profanas, sem coração, insatisfeitas, caluniosas, sem autocontrole, brutais, não amando o bem, serão traiçoeiras, imprudentes, cheias de presunção, amantes dos prazeres, em vez de amantes de Deus. São 18 vícios citados pelo apóstolo Paulo. A lista, eu diria, é sufocante
em seu crescente retrato da maldade do coração humano. Mas há um 19º traço nessa lista, uma última marca da falência espiritual da qual a igreja deve ser cautelosa: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Capítulo 3, verso 5. Tendo aparência de piedade. Aparentemente, ser um amante de si mesmo pode parecer piedade. Ser amante do dinheiro, agarrado ao dinheiro, ganhar dinheiro, ficar com dinheiro, dificuldade de abrir mão do dinheiro, então, pode parecer piedade. Alguém pode estar cheio de orgulho e arrogância e, ao mesmo tempo, apresentado como alguém piedoso. Alguém pode ser ingrato, profano, sem coração, insatisfeito, e para o observador externo, ser alguém com aparência de piedade. É o que Paulo está dizendo. A verdadeira santificação, o verdadeiro crescimento em santidade é interno. Vai se manifestar do lado de fora. Por quê? Porque Mateus 12:33 diz que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Mas a árvore cria o fruto, não é? O fruto não cria a árvore. Nós não criamos um fruto para ter uma árvore. O fruto tem que ser produto do que a árvore é, e não a árvore o produto do que o fruto é. A conformidade com qualquer coisa externa é óbvio que não faz uma árvore. Edward Fischer, em seu famoso tratado puritano sobre santificação, ele explicou que a conformidade externa a regras, e não estou falando de regras que o pastor inventou, que uma igreja inventou, que a denominação diz, a conformidade a qualquer regra externa, os 10 mandamentos, sem uma realidade interna alimentando, ele diz, esse grande puritano, é semelhante a regar todas as partes de uma árvore, exceto suas raízes, e esperar que ela cresça. Ou seja, botar água, umidade em todo canto da árvore, menos na raiz, lá deixar seco, e esperar que aquela árvore realmente viva. Não é? As realidades internas do cristão são o que vão definir o verdadeiro crescimento em Cristo. É o que ele está dizendo. Então, pegue agora essas duas coisas, santificação e justificação, que é a terceira coisa que nós falamos. A santificação de dentro para fora é amplamente alimentada pela apropriação diária da justificação, que é de fora para dentro. Só essa santificação é o que o Evangelho produz. Você vê que nunca é a conformidade com algo externo, não é? Mas é alimentado por algo externo que eu não fiz. E é óbvio que eu não faço. Então o veredicto de fora para dentro nutre o processo de dentro para fora. Você não pode impor seu caminho à mudança. Você só pode ser quebrantado, derretido por algo que não foi feito por você. Para que haja transformação interna, santificação, e não conformidade com algo externo, quer seja a lei, quer seja o que Jesus falou, ou qualquer outra coisa externa a você. Você só pode ser derretido. A reflexão sobre a maravilha do Evangelho, não é? Como poucos fizeram melhor do que John Newton, por exemplo, que eu mencionei, que nós somos justificados simplesmente por olhar para longe de nós mesmos e nunca para algo em nós, para nenhuma bondade, para nenhuma justiça, para nenhum ato. E olhar para a obra consumada de Cristo em nosso favor amolece o nosso coração. Não é a tentativa de me conformar a algo externo. O que foi feito, a contínuo aprofundamento na justificação, naquilo que Jesus fez, amolece o meu coração. A
santificação, então, você vê, se nutre continuamente da justificação. E nunca é uma tentativa de me moldar a um padrão externo, quer seja ele a lei, o que Jesus falou, ou qualquer coisa. Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Ele está olhando para onde? Para fora. Ele está olhando para a justificação, para a obra perfeita de Cristo. Ele está olhando para a cruz. Isso começa a produzir algo dentro dele. Ele não é um sepulcro caiado. Ele não está olhando para a lei de Moisés, para o que Jesus falou: eu vou começar a fazer essas coisas aqui, porque eu preciso fazer essas coisas, e essas coisas precisam ser feitas, para depois eu mudar. Ou seja, eu preciso produzir frutos para mudar a minha natureza, para mudar meu interior. Vou cumprir essas regrinhas aqui para o meu casamento ser melhor. Como eu estava mostrando hoje alguém com um casamento horrível, era um problema teológico. Regrinhas de encontro de casais não vão resolver aquilo. Não podem resolver. Como não resolvem no mundo, essas regrinhas não resolvem na igreja. Apesar das pessoas se insistirem e os casais se reunirem para dizer como o marido tem que ser, como a mulher tem que ser, para tudo ser doce. Não vai ser doce. Entre uma coisa e a outra, os homens serão amantes de si mesmo, mais do que dos outros, daquelas outras formas que nós vimos, a não ser que aconteça algo totalmente diferente, chamado Evangelho. O que os casais precisam é do Evangelho. O que o adolescente precisa do Evangelho, o que as crianças precisam do Evangelho, o que os velhos precisam do Evangelho. Se você quer aprender a morrer, não leia um livro sobre saber morrer. Você precisa do Evangelho, você precisa do Evangelho. Você quer paz? Você precisa do Evangelho. Não saber como sentar, respirar certo. Você precisa do Evangelho, senão isso tudo, essas coisas externas não vão resolver nenhum dos problemas da sua vida. Todos os seus problemas são teológicos. A reflexão sobre a maravilha do Evangelho, que somos justificados simplesmente por olhar para longe de nós mesmos, olhar para a obra consumada de Cristo em nosso favor, amolece o nosso coração. O trabalho de santificação, então, torna-se maravilhosamente calmo, no sentido de que ele é de dentro para fora, não é? No sentido de que o coração não é um coração duro tentando fazer algumas coisas, mas é um coração constrangido. O Evangelho é o que nos muda, você vê, não a lei. Como eu disse, tudo que Deus falou na lei, ou mesmo tudo que Jesus disse, pode ser o volante, não pode ser o motor. Não é o motor. Você pode no máximo pintar o sepulcro. O Evangelho é o que nos muda, é só Ele pode fazer isso, porque o próprio Evangelho está nos dizendo o que é verdade a nosso respeito. Você é digno da maldição de Deus. Antes mesmo de nós começarmos a mudar, o Evangelho está dizendo para nós: você é aceito por Deus em Cristo. Você não pode ser mais aceito do que você já é. Não pode ser mais amado do que você já é. As tuas maldades foram de tal maneira derramadas sobre ele que eu esgotei a minha ira sobre o meu filho. E isso começa a constranger o teu coração. E quanto mais você volta para o Evangelho, mais teu coração é constrangido. E agora você diz: um morreu por todo, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmo. Dentro de você, você é impulsionado a viver de uma maneira que honra a Deus. Você vê, você não está se conformando a um padrão externo, nem a lei, nem ao que Jesus disse. Quando o teu coração está constrangido e você precisa de direção, de um volante, você vai ouvir o que foi dito, mas não é o que está te impulsionando, não é o motor. Então o Evangelho é o que nos muda, só Ele pode, porque ele está nos dizendo que o que é verdade a nosso respeito, antes de nós começarmos a andar. E não importa quão devagar a mudança seja, já que a mudança não acontece na mesma velocidade, as pessoas não estão avançando de um grau de glória para outro na mesma proporção e velocidade. Ao dizer isso, eu não pretendo reduzir todo o que o Evangelho diz na categoria da justificação. Você vê, o Evangelho é mais amplo do que justificação, incluindo outras doutrinas gloriosas como adoção, reconciliação, redenção,
e assim por diante. Mas o que acontece? A justificação é a mais nítida borda do Evangelho, porque é a doutrina onde a pura gratuidade da graça do Evangelho é destacada mais claramente. A doutrina da justificação é o que mostra mais claramente para nós a graça. Por quê? Porque é algo que aconteceu totalmente fora de nós. Pensamos intuitivamente que a maneira de crescer é ouvir exortações. Isso é normal e natural para a mente humana. E a exortação tem um lugar importante. Nós precisamos disso. Não somos cristãos maduros se nunca podemos suportar ouvir os desafios e os mandamentos das Escrituras. Mas a Bíblia ensina que o crescimento espiritual saudável ocorre apenas quando tais mandamentos, tais verdades chegam àqueles que sabem que já são aceitos e estão seguros, independentemente do grau em que eles cumpriram qualquer coisa. Ou, dito de outra forma, de acordo com o ponto mais amplo de todo esse assunto, nós crescemos nos aprofundando na justificação que nos perdoou em primeiro lugar, nos aprofundando naquilo que nos colocou no reino de Deus, naquilo que nos colocou justos diante de Deus. Aqui está como o historiador da igreja, teólogo, Richard Lovelace coloca isso em uma obra clássica a respeito. Ele diz assim: muito do que temos interpretado como um defeito da santificação nas pessoas na igreja é realmente uma consequência da sua perda do peso em relação à justificação. Cristãos que não têm mais certeza de que Deus os ama e aceita em Jesus, além de suas próprias conquistas presentes, são pessoas subconscientemente, radicalmente inseguras. Um dia estão de um jeito, um dia estão do outro, o outro de outro. Né? Muito menos seguras do que os não cristãos. Porque tem muita luz para descansar facilmente sobre os constantes boletins que eles recebem do seu ambiente cristão sobre a santidade de Deus e a justiça que eles deveriam ter. Então essa necessidade de retornar continuamente ao Evangelho, ela é fundamental. É por isso que Lutero disse que, ele dizia para a igreja dele: eu prego o Evangelho toda semana, porque vocês esquecem o Evangelho. Ou seja, não é que eles esqueciam do que é falado na igreja. Você vê que a igreja dos nossos dias quase não prega o Evangelho, mas tem culto, não é? Essa necessidade de retornar constantemente à liberdade da doutrina da justificação deve ser enfatizada porque a queda nos reestrutura para fazer exatamente o oposto, a todo dia nos afastarmos do Evangelho e começarmos a olhar para nós mesmos. Nossos corações caídos, eles são carregados de energia para avaliar nosso estado justificado com base na nossa santificação. E nós sempre queremos examinar nossa justificação pela nossa santificação, e nossa santificação pelo que é externo. Então, em vez de olharmos mais para o Evangelho, nós começamos a olhar mais para dentro de nós mesmos. Como nós sabemos que tudo não está bem dentro de nós mesmos, nós também olhamos para as outras pessoas fora de nós para nos compararmos. Mas nós crescemos em Cristo colocando nossa santificação à luz da justificação. Essa é a única maneira. Esse é o Evangelho. O velho pastor inglês Thomas Adam, que serviu a uma única igreja por 58 anos, ele refletiu sobre essa verdade em seu diário, que foi publicado em 1814, após sua morte já, né? E ele chamou isso de santificação pela justificação. Ele escreveu assim: a justificação pela santificação é o caminho do homem para o céu. A santificação pela justificação é de Deus. É a única santificação de Deus. Na verdade, muitos pensadores, pelos corredores da história, né, da igreja, poderiam ser trazidos aqui para falarem a respeito disso, os quais ensinaram que você só avança na vida cristã não deixando de lado a verdade que te colocou
no reino de Deus em primeiro lugar. Olha, passei daquele estágio, a justificação lá atrás, agora eu estou avançando. Não. Martinho Lutero faz isso melhor do que qualquer um que eu conheça. Martinho Lutero definiu a santificação progressiva, ou seja, a santificação é um processo progressivo. Ele definiu a santificação progressiva, Lutero, como a doutrina da piedade que é causada pela justificação do coração. Causada. Francis Torretan diz assim: a própria justificação que traz a remissão dos pecados não traz consigo a permissão ou licença para viver em pecado. Nós morremos pelo pecado, como afirmam os epicureus, né, que iam afirmar que te dava essa licença. Mas deve despertar o desejo de piedade e a prática da santidade. Assim, a justificação está relacionada à santificação como meio para um fim. A justificação é o meio para o fim, que é a santificação. Thomas Chalmers, que tem um famoso sermão chamado a respeito dos afetos, não é? Que somente o nome do sermão é o poder expulsivo de um novo afeto. Ele diz: não adianta toda tentativa de santificação se os seus afetos não forem trocados, porque se você tirar o afeto que você tem pelo pecado e ele não for substituído por nada, você não vive no vácuo. Outro afeto tem que ser colocado no lugar. Ou seja, a única maneira de você não ter o afeto por aquelas coisas é ver um afeto maior por outra coisa. Então ele chama de o poder expulsivo de um novo afeto. Só uma coisa interna, não é? Não se acertar com um código externo, mas só um afeto profundo interno a algo pode expulsar o afeto que você tinha ao pecado. Ele, então, falando num sermão, diz: quanto mais livre o Evangelho, mais santificador o Evangelho. E quanto mais for recebida como uma doutrina da graça livre de Deus, mais será sentida como uma doutrina segundo a piedade. Em sua obra clássica sobre a união com Cristo, James Stewart, ele fala assim: é o próprio veredicto justificador de Deus que santifica. É precisamente porque Deus não opera por garantias, mas perdoa totalmente e aceita totalmente na justificação, que o perdão regenera e a justificação santifica. E Herman Bavinck, ele definiu a fé real assim: a fé real é um conhecimento prático da graça que Deus revelou em Cristo, uma confiança sincera de que Ele perdoou todos os nossos pecados e nos aceitou como seus filhos. Por essa razão, esta fé não é apenas necessária no início, na justificação, mas também deve acompanhar o cristão por toda a vida e também desempenhar um papel permanente e insubstituível na santificação. Ou seja, ela é o que alimenta o que acontece dentro de mim, que me impulsiona a viver para a glória de Deus. Nunca é a tentativa de me conformar a algo fora, não é? E um teólogo holandês, né, Berkover, ele diz assim, ele argumenta repetidamente ao longo do seu estudo sobre santificação, que o coração da santificação é a vida que se alimenta da justificação. Ou seja, é aqueles 10 olhares para Jesus de McCheyne, ou é um olhar para Jesus é melhor do que 30 dias olhando para suas feridas. E nós podemos igualmente ir às grandes confissões reformadas para encontrar uma nota semelhante, não é? A confissão belga afirma assim, que longe de tornar as pessoas frias para com uma vida piedosa e santa, esta fé justificadora, muito pelo contrário, funciona dentro delas, que sem ela nunca farão nada por amor a Deus, só tentarão se conformar a algo externo, mas apenas por amor a si próprios, ou com medo de irem para o inferno. Artigo 24 da confissão belga. Ou seja, você vê, se eu faço algo por amor a mim mesmo, ou se eu tenho medo de algo que aconteça comigo, é óbvio que isso não é santificação de forma nenhuma, não é?
Os cânones de Dort, famosos, né, falam de maneira como Deus preserva o seu povo. No 5.4 dos cânones, diz assim: assim como aprove a Deus começar esta obra da graça em nós, pela proclamação do Evangelho, Ele preserva, continua e completa a sua obra ouvindo a leitura do Evangelho e pela meditação no Evangelho. Ou seja, na justificação, no que Cristo fez. No entanto, o árbitro final em tudo isso não é nenhum desses teólogos como Lutero, nem essas grandes confissões, mas as Escrituras. E o exemplo mais notável de como a própria franqueza da nossa salvação nos transforma está em Gálatas 2, como nós lemos no início. Qual é a lógica interna pela qual o veredicto de absolvição nos muda de dentro para fora? Como esse veredicto que é totalmente externo a mim e não nada acreditado a mim, me transforma de dentro para fora e não uma tentativa de conformidade com o que Deus revelou, a lei de Moisés, ou o que Jesus disse, o que não é santificação, não é? É legalismo. O texto diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, ele foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Palavras duras do apóstolo Paulo em Gálatas, não é? Mas quando vi que eles não andavam bem e diretamente conforme o Evangelho, disse a Pedro na presença de todo mundo: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, de 11 a 16. Muito poderia ser extraído desse intercâmbio incrível, um dos poucos que nós temos entre Pedro e Paulo. Mas eu quero fazer apenas uma observação. Por que Paulo tratou de um conflito interno da igreja com a doutrina da justificação? Por quê? Temos a tendência de pensar na justificação pela fé como uma verdade chave para entrar na vida cristã, para o homem que está chegando no reino. Por que Paulo pegou no seu kit de ferramentas teológicas, quando viu o que estava acontecendo, aquele problema, ele retirou a doutrina da justificação para resolver um problema que só estava envolvendo pessoas cristãs? Não tinha ninguém não cristão nessa história. Aqui nós temos Paulo, um crente, escrevendo aos Gálatas que eram crentes, sobre um episódio que envolvia Pedro, que era crente, por causa do seu afastamento dos crentes gentios, quando os crentes judeus chegaram da parte de Tiago. Todo mundo era crente. Pedro era crente, cristão. Pedro era, Paulo era, os Gálatas eram, os gentios eram, o pessoal que chegou era da parte de Tiago, todo mundo era. Agora, por que ele, para resolver um problema que só tinha cristão, crente, por que ele tirou lá do seu kit teológico a doutrina da justificação? Se ela fosse algo só para quem está chegando, né, ou início. Aqui nesse conflito interno da igreja, não é um discurso evangelístico em Atos que Paulo está falando sobre justificação. Que temos o versículo mais famoso da Bíblia sobre a justificação pela fé.
que é Gálatas 2,16, o mais famoso, o que mudou Lutero, enfim. Porque o versículo mais famoso sobre justificação na Bíblia está num problema que está acontecendo só entre crentes. Por quê? Porque Paulo não falou sobre santificação com Pedro. Já que Pedro não estava agindo de uma maneira adequada, por que ele não falou sobre santificação? Por que ele não falou sobre o Espírito Santo? Por que Paulo não falou sobre a necessidade de amor entre os irmãos? Vocês não têm amor? Vocês aí que chegaram lá da pá de Tiago? Ô Barnabé, nem você. Cadê o amor, Barnabé? Ô Pedro, como é que você não está comendo com os gentios? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê a comunhão? Por que ele não falou sobre a necessidade do amor? Porque Paulo disse que o afastamento de Pedro e Barnabé dos cristãos gentios foi uma conduta, versículo 14, incompatível com a verdade do Evangelho, destruidora do Evangelho. Porque Paulo não disse que eles não estavam andando no Espírito, não estavam andando com amor, e que sua conduta não estava em sintonia com o crescimento na santificação. E esse não foi um caso bíblico isolado. Em todo o Novo Testamento, os apóstolos levaram o Evangelho para a vida dos crentes, continuamente, o tempo todo, como Lutero disse que fazia com a sua igreja. Paulo disse aos cristãos romanos: estou ansioso para pregar o Evangelho para vocês. As pessoas diriam: mas por quê, Paulo? A pessoa já é crente, Paulo. E em Roma todo mundo já é crente. Você quer ir lá pregar o Evangelho para eles, Paulo? Pregar o Evangelho no presídio, Paulo. Você está vindo na cadeia, prega o Evangelho lá. Não aos romanos, Paulo. Por que você quer pregar o Evangelho para os romanos? Eles já não sabem o Evangelho? Romanos 1,15. Ele exortou os crentes colossenses a viver não mudando a esperança do Evangelho, mas aumentando continuamente. Olhem para o Evangelho. Colossenses 1,23. E ele lembrou aos crentes de Corinto que eles deveriam permanecer, se apegar ao Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Aparentemente os apóstolos consideram o Evangelho não uma vacinação única, apesar que a vacinação hoje é uma porcaria. Antigamente falava que vacinação era uma coisa única, você se vacinava e estava protegido, agora tem que vacinar toda hora. Que nos poupa do inferno, né? O Evangelho, assim, olha, essa doutrina aí, a justificação é a vacina, tomou, poupou do inferno. Mas eles estão falando do Evangelho como comida para nos alimentar até o céu, como a comida que o crente come o tempo todo. A chave para entender o que estava acontecendo entre os Gálatas está inserida bem no final de Gálatas 2,12, temendo o partido da circuncisão. A dinâmica em ação quando os crentes de Tiago apareceram, de Jerusalém, quando os crentes de Jerusalém apareceram, e Pedro e Barnabé pararam de almoçar e jantar com os gentios, com os cristãos gentios, com os crentes não judeus, a realidade que estava fervilhando sobre as ações de Pedro, todos os nossos problemas são teológicos, como eu disse, né? O que estava fazendo Pedro agir dessa maneira era o medo. Você podia dizer: Pedro era medo, porque o temperamento dele, a química não estava funcionando, ele é um cara assim, muito cheio de medo. Ele ficou com medo. Agora, medo de quê? De ser perseguido? Não, quem chegou foi crente de Jerusalém. Ninguém ia matar Pedro, ninguém ia perseguir Pedro. Lembre-se de que todo mundo nessa história é cristão. Os gentios, os que chegaram de Jerusalém, Pedro, Barnabé, Paulo, todo mundo é cristão, ninguém vai perseguir ninguém. Mas ele estava com medo. Dada a abrangência de todo o livro de Gálatas, Pedro, e você tem que entender que quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está contando isso que aconteceu. Ele está usando um exemplo, porque esse era o problema na igreja dos Gálatas, não é? Não compreenderem e perderem o Evangelho. Então Pedro deve ter tido medo de perder a mesma coisa que Paulo disse, que ele não tinha medo de perder, porque era sobre o assunto que Paulo estava tratando. Paulo diz assim em Gálatas 1,10: estou agora buscando a aprovação do homem ou de Deus? Ou estou tentando agradar o homem? Se ainda procurasse agradar aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Pedro temia perder a aprovação das pessoas que chegaram de Jerusalém. Esse era o medo dele. Não era medo de ser torturado, de ser preso,
sofrer violência. Pedro tinha medo de que as pessoas que chegaram de Jerusalém não o aprovassem, reprovassem ele, visse ele menor. Esse foi um defeito em relação ao seu contínuo crescimento na graça. Esse foi um problema. Pedro foi um seguidor de Cristo por muitos anos, mas o seu problema aqui era de santificação. E ainda assim, Paulo trouxe o que para lidar com aquele problema de santificação? A justificação, a doutrina da justificação. Para lidar com isso, ele pegou o bisturi e lancetou a ferida de Pedro com a doutrina cirúrgica, né? Da justificação pela fé. Paulo foi na raiz do problema do medo de Pedro, foi na raiz teológica. Paulo identificou a conduta de Pedro como estando em descompasso com o Evangelho. O que você está fazendo? O seu medo flui de você não estar alinhado com o Evangelho, Pedro. É por isso que você está com medo. Não faça desse medo um pequeno problema. Você está negando todo o Evangelho. Mas quando Paulo diz, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todo mundo: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2,14. E em violação da doutrina da justificação, que é o versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Versículo 16. Porque Pedro permitiu que a aprovação das pessoas de Jerusalém, a aprovação delas, corroesse sua compreensão da aprovação do Evangelho. Isso dá e o status estabelecido, ou seja, Pedro devia ter sua identidade fluindo totalmente do Evangelho e da aceitação de Deus, da aprovação de Deus em Cristo, mas ele estava tirando parte da aceitação, da sua identidade, do seu senso de valor, da aprovação das pessoas, porque ele esqueceu o Evangelho. Na conversão, entendemos o Evangelho pela primeira vez e sentimos o imenso alívio de sermos perdoados do peso dos nossos pecados e recebemos um novo status, filho de Deus, da família de Deus. E ficamos sabendo pela primeira vez que fomos legalmente absolvidos totalmente por Deus. Somos inocentes e deixamos o tribunal, não é? E não tem ninguém que possa nos levar para o tribunal novamente. Quem tentará acusação? É Deus quem o justifica. Não tem mais nenhuma acusação a ser feita. Mas mesmo para os cristãos ainda existem regiões dentro que continuam a resistir à graça do Evangelho, sem às vezes percebermos, como está acontecendo com Pedro aqui. E um aspecto vital do crescimento em Cristo é voltar repetidamente à doutrina da justificação, para isso não acontecer. Pedro só estava dependendo da aprovação dos outros porque esqueceu o Evangelho, Paulo diz. É por isso que tua identidade, teu senso de valor depende da aprovação dessas pessoas que chegaram de Jerusalém. Se você tivesse totalmente mergulhado na justificação, na aceitação de Deus em Cristo, você não importaria a aprovação deles. Então, sua santificação de dentro para fora, ela ia avançar. Mas agora, aconteceu o oposto. Que você esqueceu o Evangelho. Em outras palavras, na conversão nós saímos do tribunal, mas ao longo da nossa vida de discipulado, as pessoas sempre querem nos levar para o tribunal de novo. Nós sofremos de uma amnésia do Evangelho e continuamos voltando para o tribunal. Eu estava vendo que em agosto de 2013, um jornal nigeriano divulgou uma história contendo um relato que a gente acha curioso, é por isso que virou notícia de jornal, né? Um preso causou uma confusão lá no Supremo Tribunal de Owerri, depois que um juiz absolveu ele de todas as acusações que tinham sido feitas contra ele, né? Mas ele se recusou a receber a absolvição e exigiu voltar para a cadeia. É óbvio que o juiz não deixou voltar para a cadeia, porque o juiz tinha absolvido ele.
E esse preso levantou e começou a correr, queria voltar para a cadeia e precisou de um monte de policiais para botar ele para fora do tribunal. Porque ele resolveu que ele tinha que voltar para a cadeia de todo jeito, e gritos, quebra-quebra, e de acordo com as testemunhas lá, não é? Precisou esse esforço enorme para botar o homem para fora do tribunal, porque ele, por alguma razão, queria, enfim. Isso é engraçado, mas isso é como a foto da maioria das pessoas que se dizem cristãs. Essa é a imagem ridícula, estranha. Não é? Nós somos libertos, mas encontramos maneiras sutis. Nós nos reunimos para fazer reuniões para voltar para o tribunal. Nós achamos que estamos nos reunindo para santificação, é o que a gente pensa. Não é? E encontramos maneiras sutis de retornar para a prisão da posição estabelecida perante o tribunal divino. Cristãos saudáveis se disciplinam para nunca parar de clicar, saudáveis entre aspas, né? Para recarregar a página lá do seu status na página do tribunal. Ele nunca está satisfeito. O veredicto da absolvição fomos aprovados por Deus. 1 Tessalonicenses 2,4 diz: mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho não fosse nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Ou seja, nós não dependemos mais da aprovação do mundo, nós já temos. Você vê como a santificação é causada pelo aprofundamento contínuo e diário, a volta diária a todos os nossos medos e inseguranças. O medo de Pedro era um afastamento do evangelho. Percebemos que, porque o nosso humor é tão frequentemente ditado pela maneira como as pessoas nos respondem a nós? Porque ficamos tão preocupados com nossas notas na escola, ou com as nossas avaliações no emprego, ou com a nossa carreira, ou como o mundo nos vê. Isso pode acontecer com qualquer área, não é? Pode acontecer com um pastor, achando, como é que as pessoas me veem? As pessoas estão achando que eu sou um sucesso? Porque existe aquela ansiedade penetrante e lenta, fervendo dentro de nós, sempre que estamos em reuniões sociais. As pessoas vão me achar bem, o pessoal está tendo uma boa visão ao meu respeito, sim, uma boa impressão. E a raiz do problema é que nos permitimos deslizar imperceptivelmente o tempo todo de um entendimento profundo da doutrina da justificação para abandoná-lo. E o medo aumentou em nosso horizonte mental, à medida que Gálatas 2,16 desaparece. Sempre que Gálatas 2,16 desaparecer, o medo aumenta. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós precisamos entender que o evangelho não é apenas a porta de entrada da vida cristã, mas é a sala de estar da vida cristã. Quanto mais Pedro sentisse toda a sua aceitação perfeita em Cristo, menos ele ia precisar da aceitação das pessoas que chegaram de Jerusalém. E de dentro para fora, ele ia expressar essa verdade, e não o medo que ele expressou negando o evangelho. É o que Paulo está dizendo. A justificação não é a vela de ignição que inflama a vida cristã, mas é o motor que vai nos levando sempre e sempre. É preciso nós mantermos os olhos fixos em Cristo, como o autor, como o consumador da nossa fé. Poucos de nós iam testemunhar que nós fomos tentados a comer de acordo com as regulamentações dietéticas judaicas, kosher, né? Nós não sofremos pressão por causa disso, né? Como Pedro sofreu. Mas todos nós que conhecemos nossos próprios corações, sabemos exatamente o que Pedro estava sentindo. Em seu desejo de reter a aprovação, vindo de outras coisas que não é Deus, e o medo de perder essa aprovação, vindo de outras coisas que não é Deus.
O que todos nós tendemos a fazer é caminhar pela vida acumulando um senso de quem nós somos, um agregado do que pensamos, que todo mundo pensa de nós. Nossa identidade é construída pelo que várias pessoas pensam. O que todo mundo pensa de mim? Está todo mundo pensando isso de mim, então eu não posso viver dessa forma. Nós caminhamos construindo um senso de identidade por meio do feedback que retorna para nós das pessoas. Então eu posso de repente ser deprimido, triste, porque como pastor eu sou um fracasso. Por que você é um fracasso? Porque as pessoas acham isso, que eu sou pastor, eu sou professor. Nós tendemos a construir nossa identidade, nossa vida, nossa paz em cima do feedback das pessoas. Nós nem percebemos que estamos fazendo isso, de tanto que nós fomos programados para fazer. E quando os outros são críticos, ou nos desprezam, ou nos ignoram, ou nos ridicularizam, isso aumenta o nosso senso de que somos nada. E nós temos medo de nos sentir assim. Pedro não queria se sentir assim, e ele sabia que ele ia receber o desprezo daqueles santarrões que chegaram de Jerusalém. Isso inevitavelmente acaba moldando como nós agimos. Isso acabou fazendo Pedro agir de uma maneira completamente contrária ao Evangelho. O medo, tudo porque ele tinha esquecido o Evangelho. É o que Paulo fala na cara dele, na frente de todo mundo. É à medida que o Evangelho se torna real para nós, é que a necessidade da aprovação humana perde o seu controle sobre os nossos corações, da nossa cultura, porque não estamos mais deitando nossas cabeças no travesseiro à noite, medicando o nosso senso de valor pelo que as pessoas estão pensando de nós. Nossa cultura está pensando de nós. Somos relevantes, somos importantes, somos inteligentes, estão me vendo como uma pessoa importante, útil, maravilhoso. Não deitamos mais nossa cabeça no travesseiro fazendo isso. A doutrina da justificação nos liberta, não apenas do julgamento de Deus no futuro, nos liberta, mas também do julgamento das pessoas no presente, do mundo, da cultura. Paulo diz: nós somos considerados até agora o lixo do mundo. É isso que o mundo pensa de nós. Mas ele não estava deprimido, ele não estava se achando um lixo, porque ele disse: eu só quero a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo. Minha identidade está toda aí. Portanto, o que eu estou tentando dizer nesse sermão sobre absolvição é que, se desejarmos crescer em Cristo, não ousamos fazer o que vem tão naturalmente, e o que a gente faz naturalmente, como Pedro fez. Ou seja, dizer que acreditamos que o veredicto sobre nossas vidas está estabelecido, e nós temos um status diante de Deus, e que nós não precisamos temer o julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus sobre nós já foi, ele disse, justo, bom, perfeito, mas tememos o julgamento das pessoas. Paulo disse para Pedro: você está com medo, e você está com medo porque você esqueceu o Evangelho, Pedro. O teu medo é um problema teológico. Olha o que você está fazendo. O teu medo não está honrando Cristo. É uma vergonha. Mas depois nós começamos o Evangelho dizendo que recebemos esse status, somos livres, somos santos, somos justos em Cristo, recebemos justiça, santidade, todas as coisas. Mas depois passamos para outras ideias e estratégias no que diz respeito a nossas vidas emocionais, e achamos que nossas vidas emocionais não tem nada a ver com o Evangelho, e que as pressões diárias não tem nada a ver com o Evangelho. Mas você vê a pressão sobre a vida emocional de Pedro, de achar que aquelas pessoas iam achar ele um cara que não iam ver ele com desprezo, fez ele agir de uma maneira, porque a vida emocional dele devia ser controlada pelo Evangelho, mas não estava sendo.
Pois se o fizermos, nós vamos encontrar nossas vidas crivadas de medo, crivadas de ansiedade. Pedro ficou ansioso. Eu comecei o culto hoje Pedro dizendo, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Mas ele ficou ansioso aqui, ele não lançou sobre Deus. Ele não abraçou o evangelho. Ele parou de comer com os gentios, porque ele queria o respeito daquelas pessoas. Porque era importante para a identidade dele, o respeito delas. Se ele tivesse toda a sua identidade, como Paulo mostrou que tinha, em Cristo, Paulo disse aqui, eu procuro agradar os homens, eu tiro minha identidade do que eles pensam. Não, porque se eu fizesse isso, não seria mais servo de Cristo, não teria minha vida totalmente baseada na justificação pela fé. Temos medo de não ser um sucesso no trabalho, de não impressionar as pessoas que nós respeitamos, de estragar tudo, de ser reprovado no teste e de perder a chance. As heresias sempre nascem por causa dos nossos medos. Você acha que as pessoas pregam uma mentira só porque elas querem ser mentirosas? Elas querem que as pessoas gostem delas, elas querem que as pessoas cheguem onde elas estão, elas querem ver os lugares cheios, elas têm medo de ser um fracasso. Pedro, aqui, está ensinando uma heresia para as pessoas. Ele parou de comer com os gentios. Mas por quê? Porque ele queria ser herético? Não! As heresias nascem dos nossos medos, e os medos nascem porque nós esquecemos o evangelho. Pedro estava nesse caminho por causa do medo. Temos fantasias sobre o sucesso e nessas situações da vida real, e temos pesadelos sobre fracasso. Por quê? Porque tratamos o evangelho como uma ignição, mas não a realidade que sustenta a nossa vida interior. Nós achamos que o que vai sustentar a nossa vida interior é a aprovação das pessoas, é as pessoas me verem como sucesso, é a minha carreira. Nós achamos que a aprovação de Deus não tem nada a ver com a minha realidade interior, ou com a minha vida emocional, porque aquilo foi só para mim não ir para o inferno. A aprovação que eu preciso para minha identidade tem que vir das pessoas, da minha carreira, do respeito que o mundo tem por mim. Essa é a porta de todas as heresias. Não estamos andando, Pedro disse, eu resisti eles na cara, porque eles não estavam andando em sintonia com o evangelho. Está dizendo, Pedro, você está com medo, porque sua identidade vem da aprovação desse pessoal que chegou de Jerusalém, mas isso é estar fora de sincronia. Esse sentimento que você sentiu, essa ansiedade, esse medo de que eles iam te desaprovar, de que eles não te respeitariam como um grande líder, esse medo é falta de sincronia com o evangelho. E você está causando um mal enorme, porque agora um monte de pessoas está seguindo você. E agora até Barnabé, porque você é Pedro, está também fazendo algo contrário ao evangelho. E vocês são uma vergonha para o evangelho, porque você ficou com medo, Pedro. E você ficou com medo porque você, na sua fragilidade emocional, precisava da aprovação dessas pessoas. E você só precisava da aprovação delas porque você esqueceu que nós somos justificados pela fé e que nossa identidade vem da cruz. Não permitimos que a natureza radioativa da doutrina da justificação pela fé destrua a nossa necessidade maligna de aprovação humana. E é por isso que tem um monte de gente que se diz cristão, que está com câncer espiritual, não tem realmente paz, não pode descansar, não pode viver uma vida de alegria em Cristo, não pode, porque esqueceu o evangelho. Sentindo nossa inadequação, estabelecemos nossa carreira, nossos relacionamentos, nossos estudos, nosso falar público, nossas habilidades como deuses funcionais para os quais nós procuramos. Se a minha carreira não me justificar, a justificação que vem de Cristo não vai me fazer feliz. Se o romance não justificar minha vida, eu não vou me sentir justificado. Se a aprovação das pessoas de Jerusalém não me justificarem, eu não vou me sentir justificado. Mas se a gente entrasse na entrevista, na conversa, na sala de aula, no jogo, tudo bem, eu já sou justificado.
A carreira não é sobre justificação, não é sobre a minha identidade, não é sobre a minha paz. A minha carreira não é sobre a minha alegria. Tudo bem, o pessoal de Jerusalém, ótimo, eles não são sobre a minha paz, eles não me põem ansioso e com medo. Não apenas teologicamente, mas você vê emocionalmente. O Evangelho, ele não cuida da nossa vida teológica, ele é a nossa vida. Quando Cristo que é a nossa vida, não apenas teologicamente, mas emocionalmente, não apenas em nossa mente, uma doutrina lá, mas em nosso coração. Nós seremos o quê? Abanadores do mundo. Estamos no mundo, mas o mundo não nos justifica, não nos dá identidade, não nos dá paz. Paulo não tirava a sua identidade do seu ministério. Ele podia ficar anos na cadeia, estava arrasado. Agora não sou pastor, não estou pregando em nenhuma igreja, eu só estou na cadeia. Então, ministério não é nossa justificação, não justifica, não faz quem nós somos. Pessoas deprimidas porque o ministério dela é um fracasso, é ridículo. Só mostra que ela queria um ministério e não entende o Evangelho. Então ela queria um ministério para quê? Se a única razão de todos nós termos sido chamados é para proclamarmos as virtudes, o Evangelho, daquele que nos chamou da nossa vida, que dependia de tudo, para a sua maravilhosa luz. O que realmente falamos é sobre idolatria, que é o outro lado da fé, é o outro lado da justificação pela fé. A aprovação humana é um ídolo comum, mas esperamos que muitos pseudos-deuses tenham o veredicto final para a gente se sentir bem. Tem um monte de deuses que nós servimos e queremos que todos eles nos justifiquem, ou não vamos ficar bem. Nós estamos dizendo: Jesus, tua justificação foi boa, importante, tal, eu sei, aceito, tudo bem, mas os outros deuses não estão me justificando. Então, você precisa de fazer perguntas de diagnóstico ao seu coração, para expor nossos ídolos em questão. O que a minha mente tende a se voltar quando eu fico acordado na cama? Em que eu gasto... eu penso em que gastar minha renda disponível para fazer o que comigo, com minha vida interior? O que nas outras pessoas eu tenho tendência de invejar? O que é aquela coisa que, se Deus operasse em mim hoje e me dissesse que eu nunca mais teria, eu diria que a vida não vale mais a pena? Se eu for casado, o que meu cônjuge diria que, tendo que a me entregar, faz eu me sentir negligenciado? Como meu coração, não minha teologia, mas meu coração expressaria o hino "Está tudo bem com a minha alma"? Pelo que eu estou orando toda hora, que nunca foi prometido na Bíblia que eu teria. De forma alguma, as respostas a essas perguntas revelam necessariamente ídolos em nossos corações, mas elas se destinam a ajudar a trazer à tona o que pode estar competindo pela lealdade deles. E aqui está o ponto que eu quero fazer, nós indo para o fim. A idolatria é simplesmente uma pseudo-justificação. Idolatria é pedir a qualquer coisa que te justifique. É pedir a qualquer coisa criada, não o Criador, que te dê um veredicto de que você é bom. Um veredicto que te faça se sentir bem. Nós pensamos, enquanto a gente olha para isso, que se essa coisa me disser isso, eu vou me sentir bem. Eu vou poder lidar com qualquer coisa, eu posso lidar com qualquer coisa. Tem gente que diz assim: se eu tiver alguém que me ama, eu posso lidar com qualquer coisa. Você devia poder lidar com qualquer coisa, sem ninguém no mundo que te amasse.
O problema é que, ao contrário do evangelho, os ídolos, eles nutrem uma coceira insaciável. Como a gente viu de manhã hoje, como o pão, o pão que não é o Criador, sempre deixa você com mais fome, daqui a pouco. Todos os ídolos fazem a mesma coisa, não é? A coceira se espalha. Se você busca um ídolo, faz com que o ídolo continue se movendo. Ele nunca está parado, ele está sempre lá na frente. Você acha que o amor romântico vai te dar o veredicto? Então, você nunca vai alcançar esse amor. Sempre que você alcançar até o que você achava que seria, você vai querer... O amor romântico, o ídolo, ele anda mais para frente. Quando você chegar onde ele está, ele anda mais para frente. A coceira nunca acaba. Nunca você é justificado. Naquela rara ocasião em que poucos alcançam o que mais sonhavam, eles descobrem que aquilo era um ídolo oco, vazio, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. Você vai descobrir que todos os ídolos são anzóis. Você só sente a dor quando você consegue, ele finalmente morde. Antes você só conseguia ver a isca. Qualquer pessoa que esteja remotamente em contato com a realidade caminha por essa terra com uma consciência profunda. Nós nascemos nessa terra com uma profunda consciência de inadequação. Algo está errado dentro de nós. É como se nós não tivéssemos sido feitos para essa terra, porque essa terra não consegue dar dentro de nós um sentido de adequação, que nós podemos chamar de paz. E nós medicamos essa sensação profunda e persistente de insuficiência que nós sentimos por meio de uma conta bancária, por meio de um rosto, quem sabe, perfeito, mas que envelhece, um corpo esculpido, um número de seguidores nas redes sociais, reputação, uma bela esposa, um belo esposo, amigos, aparência, inteligência, façanhas sexuais. Nossa cultura adora criar sua identidade assim, né? Ou mesmo um currículo moral íntegro, como um fariseu. Nós sentimos nossa nudez, todos nós nascemos nus e sentimos que precisamos nos cobrir, sentimos a inadequação da vida e nós buscamos ser vestidos por realizações, cobertos. Aquilo que a justificação dá, então. Procuramos ser justificados por essas coisas. E tão certo quanto os Gálatas reivindicaram Cristo como Salvador, os Gálatas aceitavam Cristo como Salvador como você aceita. Mas eles disseram, só Cristo não vai dar o que eu preciso, essa aceitação, essa paz, essa identidade. Eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. Esse é o problema dos Gálatas. Esse é o teu problema? E eles não estavam negando Cristo. Eles estavam dizendo que Cristo não era suficiente para a vida emocional, paz, identidade e etc. Que eles se sentiriam bem juntar Cristo com essas outras coisas, com essa lista aqui, não é? E eles queriam aprimorar a justificação. Paulo diz, vocês começaram pelo Espírito e vão terminar na carne, se circuncidando, ou achando que é o romance, ou achando que é o dinheiro. Vocês acham que esse senso de vocês, a cura dessa percepção de inadequação vai ser curada por Cristo e mais alguma coisa? Vocês acham? Vocês caíram do Evangelho. É o que ele está dizendo para Pedro. Pedro, de onde está vindo o seu medo, Pedro? Você queria ser aprovado por essas pessoas? Vocês realmente... É por isso que ele traz a doutrina da justificação, tira do seu kit. Você não está totalmente... Sua identidade, seu senso do valor que você tem diante de Deus, tudo não está vindo de Cristo, da cruz. Portanto, o que importa o que essas pessoas vão pensar? Então você ia proceder de acordo com o Evangelho. Isso é santificação, proceder de acordo com o Evangelho. Porque isso está... O que Jesus fez está fora, não é? O que ele fez, a cruz, está constrangendo o nosso coração. Todo ídolo é feito pelo homem.
Toda justificação falsa é gerada pelo homem. Pelo dinheiro, pela posição, pelo homem. Mas o próprio Deus veio a nós como a nossa justificação. E Ele dá um veredicto para nós em seu Filho. Eu te aceito. É o veredicto final. Quem tentará acusação? Quem dirá alguma coisa depois que o Deus eterno, aquele que tem os olhos tão puros que nem o céu é puro para Ele, diz: você é perfeito para mim, meu filho. Nós apenas podemos receber isso. Nós não podemos adicionar nada. Os Gálatas, circuncisão, Pedro, a aprovação do pessoal de Jerusalém, você, sua carreira, o respeito do seu chefe, o grande romance. Você está fazendo o que os Gálatas estavam fazendo, o que Pedro fez. E a cura para isso é a doutrina da justificação. A sua santificação está... E não adianta tentar se conformar a algo externo. E assim Deus nos justifica, o próprio Deus. Nossa concordância, nosso histórico, nossa identidade, nosso significado não estão em nossas mãos, nem nas mãos de ninguém, só nas mãos de Deus. Foi Martinho Lutero quem abriu os meus olhos para isso quando eu ainda era garoto. Mais de uma vez ao longo dos seus escritos ele aponta que o primeiro dos 10 mandamentos é a proibição da idolatria. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 23. Lutero explica que o primeiro mandamento é, em essência, um chamado à justificação pela fé. Isso é, a justificação dada por Deus, Lutero diz. Ele diz: negativamente, devemos evitar a idolatria, positivamente, devemos confiar em Deus. Aí diz: afinal, um ídolo não é simplesmente uma questão do que adoramos, mas mais profundamente daquilo que nós confiamos, como está no Salmo 115, 4 e 8. Consequentemente, ele diz: não há quebra dos mandamentos de 2 a 10 sem que você quebre o primeiro mandamento, sem que você procure sua identidade em outra coisa que não é Deus. Então, por exemplo, ele diz, Lutero, cometer adultério é quebrar o primeiro mandamento. E o 7º, que é não cometer adultério. Mas por quê? Porque é fazer do sexo um ídolo no qual nós confiamos para nos dar aquilo que só Deus pode dar. A gente acha que o sexo vai nos completar, o sexo vai cumprir a nossa necessidade, e não Deus. Então eu estou disposto a desonrar Deus e fazer do sexo um ídolo, porque eu acho que o sexo vai me justificar. Não estamos deixando nossa existência, nossa justificação nas mãos de Deus. Nós estamos dizendo: sem o sexo, a minha vida não vai ter valor. Eu não vou ser completo. Eu não vou ser pleno. Então, Lutero diz: ninguém pode quebrar o 7º mandamento sem primeiro fazer do sexo a sua justificação. Sem quebrar o primeiro mandamento. E fazer do sexo um Deus, porque eu acho que ele pode me dar justificação. Roubar, ele diz, é violar o primeiro mandamento. E o 8º, por quê? Não estamos descansando na provisão financeira que Deus me deu, mas eu acho que eu preciso de mais dinheiro para ter uma adequação, uma identidade. Então eu vou lá e pego o que não é meu, porque eu fiz do dinheiro a minha justificação. E Lutero vai fazendo isso com todos os mandamentos. Viva a sua vida a partir da plenitude de uma existência justificada, ele diz. Honre o primeiro mandamento. Deus me justificou. Todo o resto agora, ele diz, não seja um idólatra. Deixe Cristo te vestir. Deixe Ele ser sua identidade. Ele é a sua justificação. É por isso que Paulo, quando foi combater o medo de Pedro, em vez de falar, cadê o amor, Pedro? Se devia ter amado os irmãos, tua santificação, você não está entendendo. Ele veio com a justificação, ele está dizendo, você fez da aprovação do pessoal de Jerusalém a tua justificação, o teu Deus, e para isso você desonrou Deus, desonrou Cristo, e disse que a justificação de Cristo não era suficiente, Pedro. Mas nós somos justificados apenas por Cristo. E se você não tivesse violentado aqui o Evangelho, você não teria feito o que você fez, por causa do seu medo. Então nosso tempo acabou. E infelizmente eu só pude falar da teologia por trás disso, mas
eu tinha pensado em falar sobre 3 pessoas, na prática, como isso muda tudo. Lutero, que eu estava mencionando agora, você pode praticamente saltar de paraquedas em qualquer obra de Lutero e você vai se deparar com a justificação pela fé. Ela está em todo lugar, não é? Em seus escritos. Você pode ler um pouquinho, porque ele nunca superou isso. A justificação é tudo. Ela que produzia essa coisa feita por Deus, completamente por fora, é que constrangendo o coração, que produzia a santificação, não a tentativa de me conformar a algo externo, quer seja os 10 mandamentos, o que Jesus disse, ou qualquer coisa assim. Por isso que quando alguém fala assim, essa pessoa ela não é legalista, ela só está, né, ela não está inventando coisas, ela não entendeu nada do que é o legalismo, o que é pregar o evangelho e o que é a santificação que o evangelho produz. Lutero havia passado alguns dos seus primeiros anos como monge, orando e fazendo trabalhos braçais, buscando simplicidade, ansiando por esfregar sua consciência. Ele mesmo diz, enquanto ele esfregava o chão, não é? E ele não conseguiu, porque ninguém pode, não é? E a consciência não pode ser apaziguada sem um veredicto de absolvição de Deus em Cristo. O dinheiro não pode te dar esse veredicto para você se sentir finalmente bem. É por isso que depois que a pessoa consegue algum, ela continua sentindo a mesma coceira. Ela continua. É óbvio que Pedro, se não fosse repreendido por Paulo, não se arrependesse, ele não ia parar. Ele ia começar a abrir mão do evangelho para cada pessoa que ele precisasse de aprovação, até que ele teria abandonado tudo. Só o evangelho mantém o homem no lugar. O evangelho começa, o evangelho mantém, o evangelho termina. E foi no estudo de Lutero, do Novo Testamento, que o evangelho se abriu para ele. Lutero compreendeu o poderoso reflexo natural do coração do homem para a retidão pelas obras e para ser justificado por aquilo que ele faz e por aquilo que as pessoas dão como feedback daquilo que nós fazemos. E ele percebeu, com particular a percepção, que todas as pessoas estão preparadas para buscar e fortalecer o favor de Deus por meio do desempenho. Primeiro você diz, eu sou totalmente aceito por Cristo, mas logo depois você diz que isso é santificação, tentar ter mais aprovação de Deus pelo que você faz, e não ser impulsionado de dentro para fora pelo que Cristo fez, constrangendo o nosso coração. Ele viu essa sutil, mas profunda insistência em contribuir na posição dele diante de Deus. E pior, chamar isso de santificação, não é? E pregando sobre João 14, por exemplo, 6, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Lutero disse assim, Cristo não é apenas o caminho pelo qual devemos começar nossa jornada. Cristo e este crucificado, como Paulo gostava de chamar, não é? Mas também é o caminho certo e seguro pelo qual devemos caminhar até o fim. Não ousamos nos desviar de Cristo. Aqui Cristo quer dizer, quando ele diz que ele é o caminho, quando você me apreendeu com fé, você está no caminho certo, que é confiável, mas apenas veja se você permanece e continua só nele e não mistura nada nele. Cristo quer separar e desviar nossos corações de toda a confiança em qualquer outra coisa, de tirar nossa identidade, valor de qualquer outra coisa, a não ser nele. Ele é o caminho, fique no caminho. Mas foi especialmente no seu comentário sobre os Gálatas que Lutero viu e ensinou essa necessidade de permanecer fixo na franqueza do evangelho por toda a vida. Em um comentário, por exemplo, em Gálatas 1,6, ele diz, eu estou surpreso de que vocês tão rapidamente, Paulo está dizendo, abandonaram aquele que o chamou na graça, está se voltando para um evangelho diferente, onde vocês tiram justificação de outras coisas que não é Cristo, né? Identidade, paz e tal. Aí Lutero diz assim, a questão da justificação é frágil, não em si mesma, a justificação não é frágil, pois é muito segura e certa, mas em respeito a nós, dentro de nós. Eu mesmo, Lutero está dizendo, já experimentei isso, pois às vezes luto nas horas da escuridão, sei quantas vezes de repente perco os raios do evangelho e da graça. É como se espessas nuvens negras obscurecessem os raios, né, da graça em mim. Portanto, conheço o lugar escorregadio em que nos encontramos, mesmo que sejamos experientes e pareçamos ter pés seguros na questão da fé.
naquilo que Jesus fez. Portanto, que cada pessoa fiel trabalhe duro para aprender e reter esta verdade, essa doutrina. E para esse fim, vamos orar com humildade de todo o coração, estudar e meditar continuamente no Evangelho. C.S. Lewis falou a mesma coisa. Muitos de nós sabemos a sua famosa conversão, mas ele diz depois que, na verdade, que ele descobriu que anos depois ele não tinha, que tudo tinha sido apenas mental, ele creu nas coisas. E ele disse que aconteceu algo que mudou tudo em 25 de abril de 1951. E ele escrevendo para um líder, alguém da igreja, enfim, italiano, e essa pessoa tinha lido, esse líder tinha lido as cartas do inferno, né, de C.S. Lewis, e era um italiano e queria falar com o C.S. Lewis. Essa pessoa não falava inglês, mas ele era do clero lá, né, e ele falava latim, sabia que C.S. Lewis era especialista em literatura medieval, e escreveu em latim para C.S. Lewis. E C.S. Lewis respondeu, e eles acharam interessante ficar durante anos se correspondendo em latim, não é? E os dois, enfim, ficaram assim. Em dezembro de 51, C.S. Lewis escreveu então para esse amigo que ele só conhecia por cartas: durante o ano passado, uma grande alegria se abateu sobre mim. Por mais difícil que seja, tentarei explicar isso em palavras. É surpreendente que às vezes acreditamos no que realmente em nosso coração não acreditamos. E era assim com o Evangelho comigo. E ele já tinha escrito todos os livros famosos que nós conhecemos. Por muito tempo acreditei, a não ser as Crônicas de Nárnia, que tinha escrito só um dos 6. Né? Por muito tempo acreditei que acreditava no perdão e na justificação e na aceitação de Deus somente em Cristo. Mas de repente, um dia, no dia de São Marcos, é um dia específico, esta verdade apareceu em minha mente de uma forma tão clara que percebi que eu nunca antes tinha acreditado, não é, nela de todo o coração, e ela passou a ser a verdade que conduzia a minha vida, a minha identidade e tal. Tão grande é a diferença entre a mera afirmação do intelecto, na justificação pela fé, fixada na própria medula agora, ela está, é como se fosse palpável, que o apóstolo escreveu que era a substância da vida, né? Talvez eu tenha recebido essa libertação em resposta às suas intercessões em meu nome. Isso me encoraja a dizer a você algo que um leigo, como C.S. Lewis se achava, né, dificilmente deveria dizer a alguém como ele, que era alguém que era um líder. É como se um júnior estivesse dizendo algo a um idoso. Por outro lado, eu sei que da boca do bebê, Deus muitas vezes tira a verdade, e ele falou com Balaão através de uma mula, então vou falar para você. É isso, você escreve muito sobre os seus próprios pecados. Cuidado, permita-me, meu querido pai, dizer, cuidado, para que a humildade que você diz não transforme em ansiedade e tristeza. É-nos ordenado a nos alegrar e nos alegar sempre. Jesus cancelou a escrita contra nós. É com base nisso que nós vencemos todos os nossos pecados, temos identidade e todas as outras coisas. Aí, daqui para frente, você tem uma série de cartas de C.S. Lewis para várias pessoas falando sobre esse dia em que realmente a justificação não era mais só algo que ele creu, que era tão real como quando Paulo está repreendendo Pedro, dizendo, não é essa a nossa identidade. E isso é interessante porque isso aqui só falta 12 anos para C.S. Lewis morrer, e ele já tinha passado grande parte da vida dele, já tinha passado boa parte como cristão, e já tinha escrito livros incríveis, como as Cartas para o Inferno. Mas ele disse, é incrível como a gente pode passar anos achando que cremos em algo que nós não cremos, nunca nos entrou em nós e mudou tudo realmente. Você vai ver outros homens que eu poderia mencionar, e até ia mencionar se não fosse o tempo aqui, e esses homens fizeram contribuições incríveis para a igreja, mas eles descobriram que eles nunca poderiam deixar o Evangelho, a cruz, que é da cruz que flui todas as outras coisas, que santificação, na maioria das vezes que é pregada hoje, é muito distante do que a Bíblia diz. Você vai sempre estar se aprofundando na justificação, no que Cristo fez, na aceitação de Deus, e é isso que vai produzir dentro de nós a santificação.
como eu disse, para encerrarmos, a justificação, ela é algo fora, e se você tentar fazer ela interna, ou seja, tentar encontrar algo em você e misturar para ser aceito, mais aceito por Deus, você destrói ela. A santificação é o contrário, ela é algo interno, e se você tentar fazer ela a partir da conformação a algo externo, quer seja os 10 mandamentos, o que Jesus falou, qualquer coisa, você destrói ela. É o aprofundamento do Evangelho, que constrange o coração, que domina todas as coisas, não nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa identidade, e é que produz em nós uma vida de acordo. É por isso que Pedro foi repreendido por Paulo com essa doutrina. Se você, Pedro, tivesse arraigado na justificação pela fé, não dependeria da aprovação dessas pessoas de Jerusalém para se sentir bem, e então você não teria feito algo que nega o Evangelho. É assim que nós vivemos. A santificação flui do Evangelho. Nós começamos no caminho que é o Evangelho, Cristo, e continuamos nele. Nós nunca vamos passar da justificação para outra coisa. Todas as outras coisas, a santificação é o aprofundamento na santificação que vai produzir o constrangimento interno que me leva à conformação ao que Cristo é. Vamos ficar de pé.